Na Web Rádio Amparo, Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Web Amparo. Graça e paz a todos. E aqui fala em Miraci, aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Manilha, da Arquidiocese de Niterói. E faço parte desse movimento da Igreja Católica, a Renovação Carismática Católica. Sou aqui do grupo de oração, servo do grupo de oração Monte Sinai, que acontece toda terça-feira aqui na Capela do Sagrado Coração de Jesus, em Joaquim de Oliveira. Vocês conhecem? Itaboraí, pertinho de Manilha, pertinho daquele Clube Veragol. Quando estiverem passando por aqui, terça-feira, a partir das 18h30, venha nos visitar. E toda sexta-feira estamos aqui com o programa Fogo Abrasador, né? Esse programa que foi um grande presente de Deus para a renovação, para que pudéssemos, né, espalhar a Boa Nova, espalhar o Espírito Santo a todos os cantos desse planeta, né? Que a gente não sabe até onde nós vamos com a nossa voz, com as ondas da rádio, né? Tanto através da rádio, através do YouTube, da Rádio Web Amparo, e que possamos cada vez mais espalhar o Espírito Santo, espalhar a palavra de Deus, espalhar o amor. E essa noite nós vamos partilhar um pouquinho, né? Mais um pouco da palavra do Senhor. Vivenciar o amor de Deus. Pedir ao Espírito Santo que Ele, mais uma vez, né, seja esse amigo, esse que transborda em nós, esse que nos dá vida, que nos faz, né, levantar todos os dias, que nos dá coragem, que nos concede os dons, que nos dá alegria, mesmo diante de tantas batalhas. É o Espírito Santo que todos os dias nos ergue, todos os dias nos dá algo novo. E quando nós abrimos a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, sempre é algo novo, sempre tem algo novo para nós, todos os dias. Você vai abrir hoje, ela tem uma mensagem. Você vai abrir no outro dia, ela está com outra mensagem. Porque o Espírito Santo, ele se renova todo dia. Ele é novo todos os dias. Então que já possamos, né, preparar o nosso coração, preparar, né, nossos ouvidos, para poder vivenciar essa grande graça que é ser preenchidos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então vamos pedir isso ao Espírito? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Venha, ó Senhor meu Deus, venha neste momento através do teu Espírito Santo a tocar cada coração, Senhor, a começar aqui por mim, que falo aqui contigo, falo com os nossos amigos do outro lado, que leva a tua palavra. Vai trabalhando no meu coração, trabalhando no coração desses irmãos. Tudo aquilo que se faz necessário para que possamos estar totalmente livres ao teu chamado, livres à tua vontade, Espírito Santo. Vai clamando, Filho de Deus, você que está aí do outro lado. Vai pedindo isso, vem o Espírito Santo, vai tomando conta do meu coração. Vai permitindo que eu seja uma nova pessoa, vai permitindo que eu esteja totalmente entregue a Ti, sem medo, sem receios, sem dúvidas, fortalecendo a minha fé, fortalecendo a fé dos meus irmãos. Vem, Espírito Santo, vai trazendo essa certeza no nosso coração. Que a Tua palavra seja a palavra viva, ela é viva, mas que hoje esteja tão entranhada dentro da nossa alma, que ela viva constantemente em nós, para que possamos ter a certeza que aqui reina um Deus, que aqui reina a força do Espírito Santo, que nós não estamos sozinhos, que existe um Deus que morreu por nós para nos salvar e ressuscitou para glorificar o nome do Pai, e assim pudéssemos vivenciar
a nossa fé única em Jesus Cristo. Venha, Espírito Santo, venha sobre nós. Venha, Espírito Santo. Onde você está nesse momento, minha irmã? Vai silenciando o seu coração, se assim você pode. Não se distraia. Não permita que a distração te tire do foco desta noite, que é o Senhor Jesus. Que o seu preciosíssimo sangue, aquele que é fonte de cura, aquele que é fonte de libertação, possa nos renovar, possa te renovar pela graça do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esta noite estarmos reunidos na Tua presença, para mais uma vez ouvir a Tua palavra, beber desta verdade, nos preencher do Teu amor. Muito obrigada, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como é bom, né, orarmos juntos. Como é bom estarmos juntos, reunidos, né, diante da palavra e permitir que o Senhor nos console, nos renove, nos dê alegria. E eu creio, sabe, que seu coração se enche de alegria neste momento, porque é o Espírito Santo que está aí, bem juntinho de você, te tirando de repente desse cansaço, né, de uma sexta-feira, trabalhando, né, aqueles que trabalham todos os dias ou não, tirando todo esse cansaço e dando a paz. Então vamos lá? Você já vai pegar a sua palavra. Se você não puder agora, você anota, para depois você não só escutar, né, mas você se debruçar, se embriagar com a palavra de Deus. Hoje nós vamos passear por umas 3 palavras, umas 3 passagens da Bíblia, ok? A primeira nós vamos estar lá em Hebreus, capítulo 9. Vamos conversar a partir do versículo 11. Vamos lá? Já pegou a sua palavra? Já anotou? Já marcou? Já pegou o seu caderninho de anotação? Eu tenho um caderninho de anotação. Eu escrevo tudo que o Senhor vai falando e vou depois meditando, né? E guardando para a gente não esquecer das promessas que o Senhor faz para nós todos os dias. Então, vamos lá? Hebreus 9, capítulo 14. Muita atenção no que o Senhor fala. Enquanto isso, você procura. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma, Espírito de Deus. Solta a voz, vai! Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito.
enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Tá lindo demais, vai. Oh, enche-me. De Deus, oh. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Hebreus 9:14. Vamos começar do 11, ok? Versículo 11. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros, a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Amém? Que palavra forte, né, meu irmão, minha irmã? Sabemos que esse mês de julho, ou para quem sabe, ou ainda vai descobrir agora, o mês de julho é dedicado ao precioso sangue de Jesus Cristo. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa origem, como surgiu isso, né? E essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. O derramar do sangue de Jesus nos lembra o quê? A doação, né? Ao amor de Jesus por nós. O sangue dele derramado para nossa salvação. E nessa carta aos Hebreus é comparado o poder do sangue de Cristo com os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram apenas para purificar, né? Enquanto os sacrifícios animais purificavam cerimonialmente, o sangue de Cristo tem o poder de quê? De purificar a consciência, diz a palavra. Ou seja, nos purificar de nosso interior, o nosso espírito, a nossa humanidade. Então, pelo Espírito Eterno, se ofereceu como vítima sem mácula a Deus e purificará a nossa consciência das obras mortas, ou seja, das obras más. Vai nos purificar, vai nos lavar de dentro para fora, vai nos purificar a nossa consciência, vai nos libertar das obras fora da vontade de Deus, que são as práticas erradas, ou seja, ele nos capacita a servir a um Deus vivo, ou seja, viver uma vida que agrada a Deus, e ele reflete no nosso caráter. Então, quando eles faziam sacrifícios, né, com sangue de animais, de cordeiros, ali eles acreditavam que eram purificados os corpos, né? É isso que diz a palavra, não é isso? Se eles já acreditavam nessa purificação, imagina o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o que não faz na nossa alma, o que não faz na nossa vida, como purifica, não purifica apenas só o exterior, mas vai purificando o nosso interior, transforma-nos, sabe, capacita-nos para viver uma vida totalmente de servir ao Senhor. E aí a gente vai vendo mais aqui na primeira carta de Pedro. Lá, abram lá, 1 Pedro, anote, 1 Pedro 18 e 19, que diz:
Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Ou seja, nós fomos salvos, resgatados, vivemos uma nova vida. Por quê? Através desse Cordeiro Imaculado, através do sangue precioso de Jesus que foi derramado. Foi derramado por mim, por você, para a nossa salvação, meu irmão, minha irmã. É a vida nova que Ele nos concede. É através do Espírito Santo, do seu Espírito, que Ele, sabe, derramou tudo por amor, pela força do Espírito. E a vida nova no Espírito é um fruto de redenção através do sangue de Jesus. E o batismo no Espírito Santo, minha irmã, nos leva a viver plenamente essa redenção de Jesus. A permitir, sabe, que Ele toque na nossa alma, que Ele nos cure, que Ele nos liberte, que Ele nos faz novos. E clamar o sangue de Jesus, sabe, sobre a nossa vida. Nós precisamos fazer isso sempre, constantemente. Clamar o precioso sangue de Jesus pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas famílias, pelas nossas dificuldades, pelos nossos vícios. Renunciar àquilo que, sabe, que não é agradável a Deus. Sabe, pedir mesmo essa cura através desse sangue. Esse sangue bendito do Senhor Jesus, que nos liberta, que nos santifica. Tudo Ele derramou por nós. Tudo Ele derramou por nós por amor, meu irmão, minha irmã. E esse mês de julho, né? Junho foi dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, né? Não é isso? E em julho nós somos motivados a honrar o precioso sangue de Jesus. Vamos lá numa outra passagem? Lá em Romanos 5. Romanos 5. Vamos lá. Cadê Romanos 5? Romanos 5, lá no versículo 8. Olha que lindo. 5, 8. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Já somos salvos, já fomos salvos por esse sangue que nos ama, por aquele sangue redentor, pelo Cordeiro Imaculado. Jesus, o sangue de Jesus, que nos liberta dos medos, que nos liberta das enfermidades, que nos faz vivos todos os dias, como eu disse no início, né? Nos traz a vida, nos dá a vida. E nesse mês, como havia falado, nós vivenciamos o preciosíssimo sangue do Senhor Jesus. No Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, depositemos no nosso coração a nossa confiança sobre a proteção do sangue do Cordeiro. Invoque o sangue de Jesus com fé e deixe o Espírito Santo renovar o nosso coração, o seu coração. Essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus não somente é apenas uma devoção, mas é uma experiência de amor, é uma intimidade, é um renovar da nossa fé, é encher a nossa vida de esperança, é encher, sabe, a nossa vida de verdade, de amor e uma nova intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Quantos de nós já vimos o filme, né?
sobre a paixão de Cristo. E quando vemos aquele sangue derramado, o sangue precioso, o sangue onde, né, o sacerdote eleva o corpo e o sangue de Jesus Cristo se transformando num só, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos comungar, para que pudéssemos nos fortalecer. E juntamente com o corpo de Cristo, né, ele ali está, vivo no meio de nós. Morreu, derramou seu sangue, mas ressuscitou por mim e por você. Então que possamos, ter esta vida voltada para Deus, para que possamos vivenciar esse amor, não pura e simplesmente como se algo aconteceu e que a gente não tivesse nem aí. Não, é algo para que a gente possa pensar, que possa, meditar e possa entender que através desse sangue nós fomos libertos de todo o mal, que o seu sangue precioso nos lavou de todas as dores do nosso passado. Ele cura todos os nossos traumas, restaura o nosso coração. Isso é lindo demais, meu irmão, minha irmã. É muito amor, é muito amor. Então que nós possamos, pedir isso ao Senhor. Que o milagre aconteça no meio de nós. Invoque o santo nome de Jesus. Não deixe, não desperdice o seu tempo. Vai de encontro ao Senhor. Vai de encontro a Jesus. E vai clamando isso. Vai pedindo isso, uma vida nova no Espírito. Peça a intercessão do Senhor, Deus, para que Ele possa nos fortalecer, te dar força, meu irmão, minha irmã, através desse sangue que opera tudo em nós, que é vida. E lembrando mais uma vez desse sangue, da devoção, como é lindo, como é lindo. E aí, eu pesquisando, descobri aqui um pedacinho para vocês, vou falar rapidinho. Foi durante a Primeira Guerra Italiana pela Independência, em 1849, que o Papa Pio IX foi para o exílio, onde estava Dom Giovanni, que fazia parte dos padres do preciosíssimo sangue daquela época. E enquanto a guerra ainda estava em fúria, Dom Giovanni sugeriu ao Papa que criasse uma festa universal ao precioso sangue para implorar a ajuda celestial de Deus para acabar com a guerra e trazer a paz para Roma. E aí o Papa fez uma declaração, que ele pretendia criar uma festa em honra ao preciosíssimo sangue. Isso em 30 de junho de 1849. A guerra terminou e ele retornou a Roma pouco depois. E em 10 de agosto ele oficializou e proclamou que o primeiro domingo de julho seria dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. E mais tarde o Papa Pio X atribuiu o dia 1º de julho como a data fixa dessa celebração. Olha que lindo! Não foi lindo? Aí diz aqui que depois do Vaticano II a festa foi removida do calendário, mas uma missa votiva em honra do preciosíssimo sangue foi estabelecido e pode ser celebrada no mês de julho. O sangue de Cristo representa a vida humana e divina oferecida para o perdão dos nossos pecados, para o perdão do mundo inteiro. E diz o Catecismo da Igreja, número 616, que nenhum homem, ainda que o mais santo, tivesse condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos, a existência em Cristo da pessoa divina do Filho torna possível seu sacrifício redentor por todos. Entendem? É muito amor. É muito amor. Então, é uma sugestão, meu amado, desse mês de julho nós meditarmos sobre essa oferta total de Jesus por nós. Total. Lá em Romanos 8, que nós lemos ainda há pouco, Romanos 5:8, não foi? Mas Deus demonstra seu amor para conosco,
pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais então agora, justificado por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então vamos viver com esta verdade, com essa promessa que o sangue redentor nos justificou, nos salvou da morte eterna. Entendem, meus irmãos? Então que possamos nesse mês de julho meditar isso. Pedir ao Senhor, pedir a força do Espírito Santo, que possamos ter essa intimidade, fazer esse exercício de amor, conduzir, sabe, momentos de oração junto, bem juntinho com Deus, pedindo a Ele que Ele te liberte, que Ele cure sua família, cure tua alma, cure teu espírito, te dê força, meu irmão, minha irmã. É isso que o Senhor quer. O Senhor nos quer livre, o Senhor nos quer curados. E através da invocação do seu sangue e dessa santa devoção, é possível através da fé. Tenha fé, através da fé. Somente pela fé nós conseguimos. Pode ter certeza disso. Tem uma oração, vamos orar? Tem uma oração linda que eu achei, né? Que o Senhor vai nos conduzindo a descobrir coisas, né? O Espírito Santo vai nos dando caminhos. E diz assim: se você quiser fechar seus olhos, se você quiser, não sei onde você está, né? Mas fique à vontade. Ó Deus, que pelo preciosíssimo sangue do teu Filho redimiu o mundo inteiro, preserva em nós o trabalho de tua misericórdia, para que sempre honrando o mistério da nossa salvação possamos merecer e obter bons frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, para todo sempre. Amém. 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 Que o vosso sangue, pedimos a vós, torne dentro de nós uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém. Ó Senhor, muito obrigada. Obrigada por nos conceder esta graça do seu sangue redentor, seu sangue precioso, lavar as nossas dores dos nossos pecados. Ó preciosíssimo sangue de Jesus, renove nossa fé, encha nossa vida de esperança e nos conduza a uma intimidade nova contigo. Uma intimidade nova contigo. Ó preciosíssimo sangue de Jesus, obrigada, obrigada por tanto amor. Obrigada por me resgatar, por resgatar o teu povo, por resgatar a todos que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir depois. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta noite, obrigada por esta partilha. Obrigada por nos amar. É lindo, né, meus irmãos? É lindo saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que se derramou totalmente por nós, o Cordeiro Imaculado, como diz a palavra, sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes mesmo da criação do mundo, para poder nos salvar, em obediência ao Pai, em obediência à graça de Deus. Ele nos purificou e ardentemente, e a palavra ainda diz mais embaixo de 1 Pedro, 1 Pedro 1, lá no 22, em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno e sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Pela obediência, purificados, olha as palavras, pratique o amor, porque fomos resgatados por esse amor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado por essa noite nos fazermos sentir o teu amor, né, nos envolver, o teu sangue nos lavar. Muito obrigada. Bendito seja Deus.
e que você possa compartilhar esse programa, partilhar com seus amigos, com quem precisa, né, de ouvir a palavra de Deus, precisa de uma cura, precisa fortalecer a fé, precisa viver uma vida nova em Deus. Compartilhe. Já passe o link, ou mande uma mensagem. Toda sexta-feira, Fogo Abrasador, na Rádio Web Amparo. Você pode ouvir pelo YouTube, você pode ouvir pelo aplicativo, baixar o aplicativo e deixar que o Senhor entre na sua casa, no seu coração. Assim como Ele entrou no meu e como entra no meu todos os dias. Por isso estou aqui e agradeço ao Senhor. Agradeço ao Espírito Santo neste momento. Por você estar aí, por você estar na condição que você está, por você todo dia poder levantar, ou até mesmo aqueles que estão ouvindo, estão em algum tratamento. Mas o Senhor, lembre, o seu sangue já te salvou. O sangue de Jesus já te curou. Amém? Obrigada, amados. Obrigada, ouvintes. Esse foi mais um programa Fogo Abrasador da Rádio Web Amparo. Nos acompanhe nas redes sociais e estaremos na sexta-feira de volta por mais um encontro, mais uma partilha da palavra. Fique com Deus e sob a proteção do sangue do Cordeiro. Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói.